Vídeo hoje, hein? O vídeo hoje vai ser forte. Vai ser forte! Terra, nábia, bora lá, toca pro lado. Não, toca pro lado não, a gente vai direto aqui, vai. Então, gente, olha só, no vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que eu acho que interessa a todo mundo do meio da igreja, e até quem não é também, tá certo? Eu queria falar hoje, cara, sobre o pecado, e como ele vai ganhando força na nossa vida, e também como vencer o pecado, tá certo? Então eu queria aqui deixar uma passagem na Bíblia, né, que diz assim, olha só. A carne é fraca, mas o espírito que está em vós sois forte para resistir às tentações do maligno. E é dentro desse texto que eu queria trazer aqui para vocês uma rápida reflexão, que é o seguinte: o texto começa dizendo que a carne é fraca, e todos nós sabemos que o pecado entra pelo mundo, no jardim, no Éden, não é? Nós sabemos que Deus ele cria de tudo perfeito, né? E de tudo na sua totalidade e plenitude. Só que a mulher, Eva, ela é enganada, ela é persuadida pela serpente, disso também ela leva Adão junto consigo, e o pecado entra no mundo através dos dois, e daí a carne então começa a ser uma carne falível. O que é uma carne falível? É uma carne que é dada às suas fragilidades e à morte. O ser humano ele nunca foi feito para a morte, todos nós sabemos. É por isso que a morte nos dói tanto, a perca de alguém que nós amamos nos machuca tanto, porque o ser humano ele não foi feito para morrer, o ser humano foi feito para ser eterno. Mas a morte foi um acidente de percurso que aconteceu. Mas vamos lá, olha só, o pecado ele entra no mundo através de Eva e através de Adão, né? Temos esse casal que peca. O interessante é porque Cristo vai dizer assim, olha só, ele vai dizer: a carne é fraca, mas o espírito que está em vós sois forte. Salomão vai nos dar uma aula sobre isso. Ele vai dizer: o pó volta à terra, mas o espírito volta a Deus. O que Salomão está dizendo? O espírito ele tem um criador. Porque quando o espírito volta a Deus, ele está dizendo: o espírito ele tem alguém que criou ele, então ele precisa retornar a quem ele formou. É por isso que quando nós saímos da igreja nós não ficamos felizes, porque o ambiente onde nós estamos, o nosso espírito não reconhece o ambiente porque não tem a presença do Criador. Então, ou seja, nós só somos felizes quando estamos na presença de Deus. Eu não disse em igreja, eu falei em presença de Deus, porque o nosso espírito reconhece o Criador. Ele reconhece o ambiente onde ele está porque tem a presença de Deus no ambiente. Salomão estava dizendo isso, Deus estava dizendo isso. E o mais interessante aqui é porque eu estou entendendo que o texto vai nos dizer como é que o diabo atua. E olha só como é que entra o pecado. Vamos lá. O texto vai dizer: a carne é fraca e o espírito é forte. Então, ou seja, o diabo ele nunca vai atacar o seu espírito. Ele sempre primeiro ataca a sua carne, porque ele sabe que o pecado entrou no mundo pela carne. Vamos colocar essa questão toda? E se eu te contar que não? O pecado não entrou no mundo pela carne. O pecado entrou no mundo pelo espírito. Mas vamos lá que eu vou chegar nesse assunto. Olha só, o diabo ele sempre vai atacar você na sua carne. E a prova que nós vamos ter disso é de Jesus. Vocês lembram de Jesus quando ele está no deserto, andando com fome, que ele estava com sede? O diabo chega diante de Jesus e ele diz assim: se tu és verdadeiramente filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E por que o diabo vai pedir que Jesus transforme uma pedra em pão? Porque Jesus estava com fome e o que está fraco em Jesus não é seu espírito, é sua carne. Porque Jesus precisava se alimentar. Por isso que o diabo tentou Jesus onde poderia ser uma possível fraqueza. Porque ele disse: transforma essas pedras em pão. E Jesus precisava se alimentar. Jesus precisava comer. Mas veja bem, quando ele não consegue atingir a carne de Jesus, ele atua no espírito. Ele pega Jesus, leva para um elevado e ele diz assim: aqui estão todos os reinos da terra. Ele coloca todos os reinos da terra e todas as delícias que o mundo pode oferecer. E ele diz: tudo isso é seu, se você se curvar diante de mim e me adorar. Então perceba bem, primeiro o diabo ele foi tentar Jesus na carne, porque é sempre o primeiro ponto aonde o diabo ele vai atuar na nossa vida é na carne, porque ele sabe que a fraqueza do ser humano está na carne. Porque se ele enfraquece a carne, ele tem força para conseguir enfraquecer o espírito. É sempre assim. Se você analisar na Bíblia inteira, o diabo, quando ele vai tentar derrubar os grandes homens, o diabo não vem derrubar os grandes homens no espírito, ele vem derrubar os grandes homens na carne. Então a primeira atuação que o diabo ele sempre vai usar é a carne. Você perceba bem que quando Sansão ele estava firme na presença de Deus, o diabo não veio tocar no espírito de Sansão, mas o diabo veio tocar na carne de Sansão, veio colocar prazer por uma mulher estranha. Quando ele foi derrubar Davi, ele não esperou, ele não tocou no espírito de Davi, ele tocou na carne de Davi. Ele colocou a mulher bonita na sua frente para que ele pudesse desejá-la. Então, o diabo ele sempre vai atuar na onde é mais fácil. E por que ele vai da carne para o espírito e não do espírito para a carne? Porque se a carne fica fraca, o espírito fica vulnerável. Então é mais fácil você atuar onde você tem mais facilidade. Então, ou seja, a carne é sempre a maneira mais vulnerável do inimigo agir.
Então você que tenta vencer o pecado, a pornografia, você que tenta vencer seus vícios de bebidas, vícios de droga, não importa o que você está tentando vencer para estar firme com Deus. A primeira regra é: pare de alimentar carne. Porque carne é alimento para demônio, carne é alimento para pecado. E quanto mais você alimenta a carne, mais você alimenta o pecado. Alimentando o pecado, mais você dá brecha na sua vida para o diabo entrar. Porque a primeira regra básica que ele sempre vai atuar é: o diabo sempre atua primeiro da carne para o espírito. Algumas vezes que ele atua do espírito para a carne. Mas nós vamos chegar lá. Então veja bem, o diabo sempre vem usando dessas artimanhas para derrubar tudo e todos, né? É por isso que o diabo ele sempre sabe onde você cai. O diabo ele não pode prever o futuro, mas ele é observador. Ele observou que a menina passou na rua e você olhou, que o rapaz bonitinho te deu bola e você retribuiu. Eu digo isso para quem é do âmbito da igreja. O diabo percebeu que você ainda sente vontade talvez de fumar, de beber. Então ele sabe, ele observou onde você é fraco. É por isso que o diabo ele não quer trabalhar com você onde você é forte. Porque onde você é forte dá problema. O diabo só quer trabalhar em você onde você é fraco. É por isso que ele sempre te oferece coisas que você dificilmente diz não. É por isso que ele sempre te coloca coisas na sua frente que você dificilmente vai dizer para essas coisas: eu não quero, eu não aceito. Ele sempre coloca na sua frente aquilo que é agradável. Ele sempre coloca para você aquilo que faz sua carne balançar, aquilo que te faz ter medo de dizer: será que eu vou resistir ou não? Essa é a atuação. Agora só que o interessante é o seguinte, porque o texto vai dizer: mas o espírito que está em vós sois forte. E aqui o interessante: o primeiro pecado que entra no mundo, eu falei para vocês que nós falamos que entra pela carne, mas não é. O primeiro pecado que entra pelo mundo não entra pela carne, entra pelo espírito. E poucas pessoas param para perceber isso, porque Eva estava no jardim, e o jardim é perfeito. E o jardim não havia falha, como Eva e como Adão também não havia falha neles. Só que o que talvez nós nunca percebemos é: preste muita atenção nisso, você que gosta de Bíblia, você que gosta de aprender sobre a Bíblia. O diabo ele usou das mesmas artimanhas, o diabo usou do mesmo mecanismo que fez ele cair no céu, ele usou para derrubar Eva. Eu vou repetir de novo. O diabo usou das mesmas ferramentas que fez ele cair no céu, ele usou para derrubar Eva. E o interessante aqui no texto é porque o texto de Ezequiel vai dizer que ele era querubim ungido da guarda de Deus, mas ele se corrompeu por causa da sua sabedoria. Ele se corrompeu por causa da sua sabedoria. E quem é muito inteligente e não aprende a humildade fica com arrogância. E a arrogância vai te trazer um ego. E ego elevado te traz prepotência. Ou seja, por causa da sabedoria que havia nele, ele vai se corromper por causa da sua arrogância, porque ele ficou arrogante. Ele vai dizer: subirei ao céu acima das estrelas e farei meu trono acima de Deus e serei semelhante a ele e à alva da manhã, que eles estavam falando dos serafins. Só que o interessante é, perceba bem, Lúcifer quis ser igual a Deus. E o pecado entra no coração dele quando ele quis ser maior que Deus. Por causa da sua inteligência que ele tinha, da sua arrogância. Ele colocou dentro dele uma arrogância. Quando ele vai se apresentar diante de Eva, veja bem, ele percebe que Eva não tem fraqueza na carne. Mas Eva poderia ter uma fraqueza no espírito. Porque quando o diabo ele sempre te oferece tudo que você pode cair na carne, você não cai. Quando ele te oferece garota bonita, rapaz bonito, droga, bebida, prostituição e todas essas coisas, e você não cai, o diabo ele vai começar a atuar agora no seu espírito, aonde é um pouquinho mais complicado, mas ele infelizmente consegue às vezes. Porque quando o diabo não consegue achar fraqueza na carne, ele acha fraqueza no espírito. Ele tenta achar fraqueza no espírito. É por isso que você sofre perseguição dentro de casa. É por isso que você briga com seus pais. É por isso que você briga com seus amigos. É por isso que você começa a ficar isolado. É por isso que ele coloca na sua cabeça que ninguém te ama. Porque ele quer enfraquecer o seu espírito. Ele não quer enfraquecer sua carne. Porque quando você se sente sozinho, o que enfraquece não é sua carne. O que enfraquece é sua alma, são suas emoções, são seu espírito. E um espírito vulnerável é uma brecha maior do que uma carne vulnerável. Então olhe bem. Ele chega para Eva e ele diz assim: ele não quer que você coma do fruto da ciência, da sabedoria, porque ele não quer que você seja igual a ele. E perceba bem o que Lúcifer vai dizer quando ele vai se revelar contra Deus. Ele diz assim: serei semelhante a ele, a Deus e a alva da manhã, que eram os serafins. Ele estava dizendo: eu serei semelhante a Deus. Quando ele vai se apresentar no jardim para Eva, ele usa da mesma arrogância que fez ele cair, ele também derruba Eva. Porque ele disse: Eva não tem fraqueza na carne, mas Eva pode ter fraqueza no espírito. E o que é que ele diz para Eva? Ele diz assim, ele apresenta para Eva e diz assim: ele não quer que você coma do fruto, porque ele não quer que você seja igual a ele. O que ele está jogando no coração de Eva nada mais é do que arrogância. Ele está dizendo: você tem que comer para ser igual a ele, porque ele não quer que você seja igual a ele. Ele estava dizendo: eu tentei ser igual a ele, a Deus, mas não consegui. Então se isso fez eu cair, vai fazer ela cair também. Porque ela, como eu, não tem fraqueza na carne, mas vai ter fraqueza no espírito. Então o que é que ele lança para Eva? Arrogância no espírito. E quando ele consegue injetar em Eva o veneno no espírito de Eva, Eva cai.
Automaticamente, uma carne contaminada de dentro para fora é pior do que uma carne que está contaminada de fora para dentro. Porque quando o pecado é por fora, você ainda consegue tratar. Quando ainda é droga, quando ainda é prostituição, quando ainda é mentira, você consegue tratar, porque essas coisas são de fora para dentro. Mas quando é de dentro para fora, você tem um problema maior para lidar com essas coisas. E o que vai acontecer? Eva vai injetar a maldade também em Adão. Então o que eu quero que você entenda é, Jesus estava dizendo o quê? O pecado pior não é aquele que vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque uma vez que você enfraquece o seu espírito está vulnerável a tudo que seria para vir para fora, vem para dentro. Então o que Jesus está dizendo é, fortaleça o espírito para você não dar legalidade na carne. Porque se o espírito estiver forte, a carne também está forte. É por isso que Jesus falou, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Jesus está dizendo, se a sua carne até chegar a fraquejar, o seu espírito vai estar forte, vai dar suporte para a sua carne chegar no mesmo nível que o espírito. Jesus está nos dando o segredo aqui, e eu espero que você tenha compreendido isso, tá? Que o pecado, ele vem da carne para o espírito, mas quando o diabo não conseguir fazer você cair na carne, ele vai tentar fazer você cair no espírito. Então que você possa ter pegado isso aqui e que você possa ter aprendido. Tá certo? Tamo junto. Fique com Deus.